Glória a Deus que nos dá a vitória do Senhor Jesus. Vamos para o aprendizado de hoje, para o culto de doutrina de hoje. Convido os irmãos, por favor, a abrirem suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 3. Evangelho de Mateus 5 e o verso de número 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos para Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Você que está na sua casa também, abra sua Bíblia. Capítulo 3, verso 17. Se achar, diga amém. Amém. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio. 17, né? Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Amém? A minha oração nesta noite é que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco. Pode se sentar. Quero hoje, neste culto, falar de dois tipos de crentes. Eu quero falar do crente pobre e do crente rico. Eu quero falar do pobre espiritual e do rico espiritual. Há muito pobre espiritual se fazendo de rico espiritual. E há muito rico espiritual que está sendo pobre espiritual. Nós temos dois versículos nesta noite, de Mateus, capítulo 5, palavras proferidas por Jesus, que diz que bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. O mesmo Jesus, no livro de Apocalipse, ele alega a igreja de Laodiceia, dizendo que ela se considera rica, mas não passava de pobre, cega, miserável e nu. Qual a diferença entre o pobre espiritual e o rico espiritual? O que está em questão não é riqueza, pastor Francisco, monetária, material. Nós estamos falando de pobreza e riqueza espiritual. E há um contraste aí. Muitos pensam que é e não são. E muitos pensam que não são e é. E o que eu devo ser? Pobre espiritual ou rico espiritual?
Se Jesus está dizendo, bem-aventurado, a palavra bem está no grego, bem-aventurado está no grego, quer dizer muito feliz. Muito feliz é o pobre de espírito. E tudo que a gente não quer ser é um pobre de espírito. E hoje nós vamos entender isso. Não podemos confundir pobreza com humildade, porque há muito pobre que não é humilde, e há muito rico que é humilde. Então, tudo depende da pessoa. Alguém pode ser um rico e humilde. Agora estamos falando de material, mas espiritualmente já é diferente. Quando partimos para a área espiritual, já é diferente. O texto está falando de pobre espiritual. Quem é o pobre? O pobre é alguém que não tem nada, certo? O pobre é alguém necessitado, que está sempre precisando. É assim, mãe? O pobre não é aquele que está sempre querendo? Não é assim? O pobre não tem nada, está sempre necessitado, está sempre precisando e está sempre querendo. E quando a gente leva isso para o âmbito espiritual, o pobre espiritual está sempre querendo, está sempre necessitando, está sempre precisando. De que, pastor? O pobre espiritual está sempre querendo, está sempre necessitando, está sempre precisando de mais culto, de mais oração, de mais palavra, de mais ensino, de mais doutrina. O pobre espiritual está sempre precisando de mais jejum. Glória a Deus. O pobre espiritual está sempre precisando de mais pessoas, de estar unido com mais pessoas, ter mais pessoas, porque ele é pobre espiritual. O pobre espiritual, ele está precisando de mais louvor, de mais alegria. Glória a Deus. E o rico espiritual, pastor Francisco? Aleluia. O rico espiritual não precisa de ninguém. O rico espiritual não necessita de nada. O rico espiritual não fica querendo as coisas. O rico espiritual não pede nada para ninguém. O rico espiritual não precisa de mais culto. Ele fica dizendo: precisa ir para a igreja todo dia. Todo dia igreja agora. Por que ele fala isso? Porque ele é rico espiritual. Ele não está precisando. Aleluia. O rico espiritual, ele reclama assim, o pastor prega muito, fica muito tempo falando. O rico espiritual, ele não dá valor para a palavra, porque ele já se acha entendido na palavra o suficiente. Ele não se preocupa com culto de doutrina, com culto de ensino, com pregação, porque na cabeça dele ele já tem a palavra, ele não precisa. Ele está rico espiritual. O rico espiritual, pastor Francisco, não precisa de muita oração, não precisa de orar muito, mas não. Por quê? Porque ele já está rico espiritualmente. Não precisa de jejuar tanto. Esses irmãos que sobem monte, desce
esse monte, jejua, consagra e faz um monte de coisa. Ele fala, isso aí é ativismo. Não precisa de nada disso para servir a Deus. Por quê? Porque ele é rico espiritual. Aleluia. O rico espiritual se considera cheio do poder. É assim ou não é? O rico espiritual, ele acha que está no caminho certo com Deus. Ele é abastado. Ele é farto. Ele sempre tem mais. Ele sempre é mais. Mas graças a Deus que Jesus não falou que bem-aventurado é o rico espiritual. Ele falou que bem-aventurado é o pobre espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Tinha um irmão uma vez que chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria ser igual a irmã fulana de tal na igreja. Como assim? Ah, aquela irmã é cheia de Deus demais. Aquela irmã está farta, aquela irmã está transbordante, aquela irmã é tremenda, aquela irmã é cheia de Deus. Eu disse para a pessoa, eu falei, continua assim, precisando, continua querendo, continua necessitado. Não queira ser rico espiritual, mantenha-te pobre, precisando espiritualmente. Aleluia. Não sei se vocês estão entendendo o sentido da palavra. Estão entendendo? Eu não estou fazendo nenhuma apologia à riqueza e pobreza. Eu estou tentando mostrar para vocês é o estado de espírito. O pobre espiritual, ele depende. E depende de Deus. Ele ora porque ele precisa de Deus. Ele vem para a igreja porque ele está precisando de Deus. Aleluia. Se a pessoa não sente mais vontade, desejo de orar, é porque ela já está rica, ela está cheia já, ela não precisa de mais nada. A igreja está cheia de gente rica, espiritualmente, porque as cadeiras estão aí, ó. Irmão, não sente necessidade, Diácono Antônio, de cultuar. Não sente necessidade de buscar a Deus. Não sente necessidade de estar na casa de Deus. Aleluia. Por quê, pastor? Porque já estão rico espiritual. Vem para a igreja uma vez por semana e acha que já está bom. As escolas dominical estão vazias porque ele acha que não precisa de aprender com a palavra de Deus. Eu estou num culto de doutrina. Hoje o negócio aperta mais um pouquinho. Aleluia. Só que é isso que traz a bênção de Deus. Só quando você começa a perceber que os crentes, que os irmãos estão sumidos da igreja, estão distantes da igreja, pode ver que aquele irmão já está rico espiritual, não está mais precisando de Deus. Mas quando o calo aperta, quando a luta aperta, quando a circunstância aperta, ele corre para a igreja, ele começa a buscar orar. Por quê? Porque ele sai do estágio de riqueza espiritual e entra para o estágio de pobreza espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Só vem para a igreja quem precisa. Só cultua quem necessita. Só clama quem carece. Só se humilha quem depende. Se o crente não tem nenhum tipo de preocupação dessa, não tem nenhum desse sentimento, é porque ele está se sentindo abastado, farto. Enquanto a mulher com fluxo de sangue tinha dinheiro, quem que ela buscava? Os médicos.
O dia que ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, quem que ela foi buscar? Foi Jesus. Quando eu oro, determina o quanto que eu preciso. O quanto eu jejuo, determina o quanto eu preciso. O quanto eu sinto vontade de ir para a igreja, determina do quanto que eu preciso. Eu estou aqui para dizer para vocês que se os irmãos que estão em casa, muitas vezes por causa da quarentena, que pode vir para o culto e não vem, mas por causa da quarentena ele fica em casa, eu estou para dizer para você, porque se dependesse de Deus, se precisasse de Deus mesmo, as igrejas estavam lotadas de irmão. Aleluia. Podia botar a polícia na porta, podia mandar prender, sair algemado, trancar as portas da igreja. Sabe o que os crentes iam fazer? Ia para a praça se juntar, cultuar, celebrar a Deus, porque quem é pobre espiritual está necessitado, está carente, está ansioso, está precisado de Deus. Aleluia, Jesus. Verdade. Eu estou preocupado. Que os irmãos não sentem mais preocupações, Glória a Deus. não sente mais desejo, não sente mais saudade. Será que é porque não estão precisando mais de Deus? No livro de Apocalipse, a igreja de Laodiceia dizia: rico estou enriquecido e nada tenho falta. O que Deus falou que eles eram? Pobre, cego, nu. O quanto eu e você buscamos a Deus determina o quanto precisamos de Deus. Se eu não busco a Deus com esmero, se eu não busco a Deus com dedicação, se eu não busco a Deus com determinação, se eu não busco a Deus com fidelidade, se eu não busco a Deus com sinceridade, se eu não busco primeiro o reino de Deus, isto mostra a minha autossuficiência. A mulher com fluxo de sangue, quando ela não tinha mais nada, que ela foi buscar a Jesus, você sabia que ela, por ter aquele fluxo de sangue, ela podia ser apedrejada pelas pessoas que conhecessem o caso dela. Ela poderia morrer, mas ela correu risco de vida. Por quê? Porque ela estava precisando, ela estava pobre de espírito. Quando o nosso espírito, quando estamos pobres de espírito, o nosso espírito só se alimenta das coisas de Deus. Quando uma pessoa, olha para mim, em nome de Jesus, quando você vê uma pessoa bebendo, ela está buscando na bebida algo para alimentar a sua alma, porque a sua alma está dentro de si clamando por Deus. Só que ele vai buscar esse Deus na bebida, ele não sabe que é a alma dele clamando por Deus. Quando você vê um jovem nas drogas, buscando drogas, a tribulação é tão grande na vida daquele jovem, é que o jovem vai buscar nas drogas um meio para se esquecer dos problemas, das dificuldades que ele está vivendo. Por quê? Porque a sua alma está clamando por Deus, ele não está sabendo. E aí encontra a solução nas drogas, só que as drogas são viciáveis, são passageiras. O rico espiritual está separado da graça. O rico espiritual
nunca teve uma experiência real com Deus. O rico espiritual vive uma fantasia, pensando que é, mas não é. Pensando que é cheio. Eu tenho muita preocupação com os irmãos que profetizam muito, com os irmãos que falam muito em língua estranha, porque na sua grande maioria, eu sou pastor há 20 anos, a maioria desses irmãos estão quebrados na alma, se refugiam no dom, porque é a forma, muitas das vezes, em que ele se apresenta mais forte que o outro irmão. O apóstolo Paulo dizia: quando estou fraco, estou forte. Mas quando estou forte, aí estou fraco. No âmbito espiritual, nem tudo é o que parece. Você olha para o irmão, está uma bênção, está sorrindo, está festejando, e você diz assim: ah, aquele irmão não tem problema. Ah, aquele irmão é só bênção a vida dele. Ah, aquele irmão é uma maravilha. Mas a sua alma está dilacerada. O quanto você busca a Deus determina o quanto você precisa de Deus. Quanto você ora determina o quanto você precisa. Quanto você jejua determina o quanto você precisa. Quantas vezes você cultua, você vem para a igreja, você tem necessidade, vontade, desejo e vem para a casa de Deus, determina o quanto você precisa. Se você não sente preocupação com isso, se isso não passa pela sua cabeça, se isso não mexe com você, isso mostra que você não está precisando de Deus. Qual a recompensa do rico espiritual? Jesus fala para a igreja de Laodiceia: primeira coisa, não sabes. Abra a Bíblia aí, Apocalipse 3,17. Primeira coisa, primeira recompensa do rico espiritual, está dizendo: não sabes. É isso ou não é? Não sabes que és. O que é isso, pastor? Ele não é consciente do seu estado. Teve um evangelista uma vez em São Paulo. Ele era da polícia, sargento da polícia rodoviária federal. Ele chegou no posto da polícia rodoviária federal que ele trabalhava, pediu uma Coca-Cola de 1 litro daquela garrafa e virou no gargalo. Quando ele botou a garrafa em cima da mesa, caiu e morreu. Por que ele morreu? Porque ele não era consciente do seu estado. Quem o examinou logo em seguida disse que o diabetes dele estava a 600 e ele tomou a Coca-Cola, a glicose subiu para 1000, deu um choque e ele morreu. Por que ele morreu? Se ele soubesse de como ele estava, ele teria tomado aquela Coca-Cola? O rico espiritual, ele se gaba: não, eu estou bem, misericórdia, eu estou ótimo, eu sou firmado na rocha, eu sou crente valendo,
Se vier um demônio na minha frente, eu arranco ele, eu pego ele pelos dentes. Rapaz, glória a Deus, aleluia. E fala em língua estranha, sabe por quê? Porque ele não tem consciência do seu estado. A igreja de Laodiceia dizia: eu estou rico. Tanto é, se eu não me engano, ela foi destruída em guerra 2 vezes. E ela não precisou da ajuda de nenhuma outra cidade. Sozinha, economicamente, ela se reergueu sozinha 2 vezes. A cidade de Laodiceia. Porque ela era uma cidade rica. Mas para Jesus ela era pobre. Essa palavra ninguém gosta de dizer, mas é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. A Bíblia está dizendo: não sabes que és. Por quê? Desgraçado. O que é um desgraçado? É alguém que não tem a graça de Deus. A palavra graça de Deus é favor imerecido de Deus aos homens. Deus dá o favor para os homens sem querer nada em troca. Então aquele que aceita o favor de Deus, que depende do favor de Deus, que carece do favor de Deus, que necessita do favor de Deus, que precisa do favor de Deus, esse recebe a graça. Aquele que não precisa, aquele que não busca, aquele que não carece, aquele que não sente necessidade, a Bíblia diz que ele é um desgraçado. Aí a gente não gosta dessas palavras, eu também não gosto não, mas é a Bíblia que está dizendo. Você pode acompanhar, é isso que está na Bíblia aí, não é? Outra coisa que acontece, a recompensa do rico espiritual. Eles se achavam religiosos fervorosos. Está no texto. Se está dizendo que eles são sem a graça, que é desgraçado, está contradizendo o que eles pensavam. Nós somos cheios da graça. O Senhor está falando: você não tem a graça. Depois ele diz que é um miserável. A recompensa de quem é rico espiritual. Miserável. A palavra miserável é uma condição moral de baixo, abaixo do nível. Depois, eles se consideravam intocáveis moralmente, né? Mas eles eram miseráveis. Depois eles eram pobres, que nada tinham, sendo o centro financeiro da região, da Ásia. Deus está falando para eles: vocês não têm nada. A teologia e a arqueologia diz que Laodiceia tinha uma indústria de um mercúrio. Descobriram um tipo de óleo, como é que fala? Que pinga nos olhos? Colírio. Descobriram o colírio. Aquela região da Ásia sempre é uma região muito árida, seca. Então os olhos machucavam por causa da areia, do calor. Então eles desenvolveram um colírio. Eles tinham um colírio, mas eram cegos espirituais. Eles se orgulhavam do colírio,
ali. Aí o Senhor fala assim: vocês têm o colírio, mas são cegos. Outra coisa, outra recompensa: vocês estão nus. Economicamente, Laodiceia era fabricante, nasceu ali, naquela região, a descoberta da seda, desenvolver a técnica da seda. Então os tecidos os linhos mais finos vinham de Laodiceia. Os navios vinham, compravam, levavam, exportavam tecido para todas as regiões do mundo da época. Aí Deus fala assim: vocês têm os tecidos mais nobres, mas para mim vocês estão nus. Um dia o apóstolo Paulo foi orar. O apóstolo Paulo percebeu que ele tinha um defeito espiritual, moral, físico. A Bíblia não diz qual é, mas ele orava para que Deus tirasse, que ele chama de espinho na carne. Ele orava, e a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, pedindo para Deus tirar o espinho da carne. Aí Deus falou com Paulo. Falou: Paulo, não vou te responder. Como é que é, Deus? Não vou te responder. Por que, Deus? Porque a minha graça te basta. Quer dizer, o meu favor te basta. É suficiente. Por que, Deus? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós temos vergonha de precisar de Deus, às vezes. Temos. Se você for ver, a pessoa tem vergonha de falar que é carente espiritual. A pessoa tem vergonha de falar que precisa de ajuda. Quando uma pessoa peca, quando uma pessoa falha, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? É se esconder. Porque ninguém quer mostrar para o outro a sua fraqueza. A primeira coisa que vem na mente do ser humano, irmã Nália, é pensar que por ser fraco o outro vai tripudiar em cima de nós. É só a força de expressão, irmã Nália. Só pra... Não é assim? Eu sou o pastor presidente da igreja. Rapaz, eu não posso não. Se os irmãos descobrirem minhas fraquezas, Deus me livre. Não é assim que todos pensam? Não, eu tenho que ser presidente, eu tenho que andar como presidente, eu tenho que me vestir como presidente, eu tenho que me posicionar como presidente. Por quê? Porque eu não posso ser vulnerável, eu não posso ser frágil. E o Senhor está falando assim que o poder dele se aperfeiçoa é aonde? Na nossa fraqueza. E a gente está querendo ser o quê? Forte. Todo mundo olhar para nós e ver nós um Sansão. Todos olhar para nós e ver a gente um Davi que mata gigante. A gente está querendo que todo mundo olhe para nós e ver a gente como grande, como homem, como poderoso. E o Senhor está falando: seja dependente. Seja carente, seja precisado. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é rico não precisa do reino. Quem é rico espiritual, quem já vive numa atmosfera grande espiritual, não precisa de viver a eternidade com Deus, porque ele já está vivendo. Lembra da Bíblia, que a Bíblia conta a parábola do rico e do pobre, do mendigo Lázaro? Que o mendigo ia para a porta do rico e pedia comida.
E o rico não atendia a necessidade de Lázaro. Morre o rico, morre o Lázaro. O rico teve riqueza, vai para o lugar de tormento. O Lázaro teve pobreza, foi para o lugar de descanso. E lá no tormento o rico ora. Ó Pai, levanta os olhos para cima e diz: ó Pai, faça com que Lázaro, o leproso, molhe nas chagas e refresque a minha língua desse tormento. Não, você estava lá na terra, você já teve a sua riqueza, e ele nada teve. Agora ele tem aqui, e você tem o seu salário. Não tenha vergonha de depender de Deus. Não tenha vergonha de precisar de Deus. Não tenha vergonha, não tenha remorso, não tenha preocupação com a sua carência de Deus. De derramar as lágrimas, de quebrantar o coração. Você não precisa ser Hércules, você não precisa ser Sansão, você não precisa ser o super-homem, você não precisa ser a Mulher Maravilha. Basta você ser dependente de Deus. Muitas vezes não aceitamos o nosso estado, a nossa forma, pensando que Deus está querendo a gente super-heróis. Não, Deus não está querendo super-heróis. Deus está querendo pessoas que precisem dele. Vinde a mim quem é forte. Vinde a mim quem é grande. Vinde a mim quem não precisa, é isso? Não, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Se você é rico espiritualmente, você não precisa de Deus. E Jesus disse: eu vim para os perdidos da casa de Israel. É por isso muitas vezes na igreja, eu estou aqui, sou um pastor há 20 anos, tenho 39 anos de idade, 39 anos que eu sirvo Jesus, nunca desviei dos caminhos do Senhor. Aí eu fico aqui autossuficiente, nunca desviei, sou santo, nunca tive o mundo, nunca conheci outra esposa a não ser a minha esposa, e estou aqui me gabando. Aí de repente, sabe o que Deus faz? Deus pega a prostituta que está caída lá nas praças, Deus pega o drogado, o bandido, o criminoso, salva ele, lava ele, enche ele do Espírito Santo, prepara ele, começa a usar ele, coloca ele no meu lugar, e aí eu vou servir a Deus ouvindo ele. Porque Deus abate aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como no reino de Deus não é quem é mais, é quem é menos. No reino de Deus não é quem sobe, é quem desce, é quem se humilha. Esse é o grande segredo das coisas de Deus. Todo mundo diz para mim assim: pastor Gerson, você entende muito da Bíblia, que não sei, eu tenho que descer nos livros, eu tenho que descer na Bíblia, eu tenho que passar horas buscando a Deus, eu tenho que buscar o Senhor em oração para saber qual é a palavra que Ele quer falar com a igreja. Eu sou dependente de Deus. A Stephanie, quando ela vê eu dirigindo as lives, ela começa ali. Quer ver? Vai chorar. Vai começar a chorar. Olha lá. Eu falei, ela começou a chorar. Ele brincando. Por que o senhor chora, pai? Você não precisa chorar desse jeito, não. Eu acho que eu preciso, minha filha. Eu preciso chorar, eu preciso derramar minha lágrima. Aleluia. Aleluia. Eu preciso rasgar meu coração. Glória a Deus.
preciso sentir o que eu estou pregando. Eu preciso ser tocado também. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu alimento as pessoas, eu estou sendo alimentado. E ao mesmo tempo que eu estou sendo voz de Deus para as pessoas, estou sendo voz de Deus para mim. Ao mesmo tempo que a palavra mexe com as pessoas, ela tem que mexer comigo também. Glória a Deus. Porque a minha posição não me torna melhor. A sua posição não te torna melhor do que o outro. Te torna mais dependente, mais necessitado, mais precisado. Porque quem precisa bate, né? Quem precisa busca. Quem precisa pede. E Jesus disse: o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. A recompensa de quem é o pobre espiritual, que muitas vezes nós temos vergonha de ser tão necessitado de Deus, de tão precisado. Eu vejo crente com vergonha disso. Não tenha vergonha de depender de Deus, não. Dependa mesmo, porque isso vai sempre deixar você aos pés do Senhor. O Instagram vai dar uma saidinha aí, já volta em segundos. E os irmãos não vão embora não. Geralmente os irmãos dão uma fugida, não foge não. Continua aí conosco. Aleluia, Jesus. Obedece seu pastor. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo a palavra de Deus essa noite? Levante a sua mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não quero que vocês distorçam o que eu estou pregando. Amém, irmãos? Não quero que vocês distorçam o que eu estou pregando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Distorça o que eu estou pregando. Não coloque um outro sentido para aquilo que eu estou pregando. Não dá uma outra ideia para o que eu estou pregando. Eu estou falando daquele que precisa, do necessitado de Deus, da gente desejar, da gente continuar sendo humildes, sendo mansos, sendo carente, sendo dependente da graça do Senhor, porque aí o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Meu pai não gosta muito que eu conto isso, mas eu gosto de contar como testemunho e encerro aqui a palavra de hoje. Deus deu um mercado para o meu pai. Sempre foi muito trabalhador meu pai, uma vez Deus deu um mercado para o meu pai. Meu pai, todo dia antes de começar qualquer venda, ele fazia uma oração no mercado de manhã às 6 horas. Quando ele ia fechar às 5 horas da tarde, ele fazia aquela oração, consagrava, agradecia a Deus. E aí foi rindo. Sabe o que aconteceu com o mercado? O mercado começou a vender. Aí ele falou: não vou deixar culto, eu vou continuar indo para os cultos, eu vou continuar indo para a igreja, eu vou servir o Senhor, eu vou cuidar dos meus carros. Aí, sabe o que começou a acontecer? Na hora de ele fechar o mercado, as pessoas chegavam no mercado, pegavam a carrinho e ia fazer a compra. Enchia seus carrinhos, e meu pai via aquela venda grande e falava: não, vamos atender só mais esse, não, vamos atender mais esse. Aí vamos atender. Um dia eu chamei ele e falei: pai, o senhor está quebrando o seu compromisso com Deus.
rapaz? Que negócio é esse? Você veio falar um negócio desse para mim? Eu falei, pai, sou seu pastor, estou te dizendo, o senhor está errado. O senhor está deixando de ir para o culto. O senhor não está atendendo mais a obra de Deus. E se eu não atender o mercado, os clientes, quem é que vai atender? Eu falei assim, Deus cuida de tudo, age pela fé. O senhor dependia do Senhor, foi Deus que te deu. Rapaz, se eu não trabalhar, quem é que vai colocar comida na minha mesa? Eu falei, o senhor quebrou com Deus o pacto agora, a aliança está quebrada. 2 meses depois, o mercado entrou em falência e nós perdemos o mercado. Quando sou dependente, eu busco. Quando eu sou carente, eu me humilho. Aleluia, Deus. Não se sinta incomodado por precisar sempre de viver aos pés de Jesus. Glória a Deus. Não se sinta incomodado por precisar estar lavando os pés de Jesus e secando com seus cabelos. Não, não, não.